Tô aqui com os meus queridos irmãos, meus 2 irmãos, que essa família é cheia de irmãos, né? Esses 2 são filhos da mesma mãe, do mesmo pai. A gente cresceu juntos na mesma casa e são os únicos homens irmãos. Pedro faleceu, são várias irmãs. Várias irmãs. E 2 irmãos. Exatamente. Tô aqui com eles para dividir um pouco sobre a alimentação deles, estilo de vida e para eles falarem um pouquinho de mim também, né? Porque falar de si mesmo às vezes é complicado. Bom, a gente estava batendo um papo sobre lanche de escola, vocês estavam relembrando o lanche de escola. Tem a questão que todos estudamos na mesma, né? Então Todos a gente teve a mesma estudamos, referência de lanche de escola. Você tomava café com leite? Eu tomava café com leite. Eu lembro que tinha a areazinha separada que servia o café com leite e as bananas. E do outro lado da cantina servia o lanche tradicional, que eram os pãezinhos, os biscoitos e tudo mais. Pensando nesse lanche de escola, comparado com o de hoje em dia, se bem que hoje também já está tendo algumas regulamentações que estão eliminando produtos ultra açucarados e processados e tal. Mas naquela época era pão com manteiga, banana e café com leite. Aí tinha o dia da bolacha recheada, que aí se fazia uma fila gigantesca. O dia da bolacha recheada e da torrada no forno. No meu caso, era o dia desse pão com manteiga na chapa. Já era o must. Como se fosse, sei lá, talvez o hambúrguer de hoje, né? Ficava a apreensão para quem saía da sala antes para poder correr para pegar esse lanche. Isso é uma coisa particular muito da escola que a gente estudou e tal. A gente estudou numa escola britânica que era aquele horário integral que você almoça na escola. E eu tinha uma refeição especial, porque eu sempre fui muito alérgico. Aí chegava na hora do almoço, eu tinha... Era uma refeição mulher só... falava, não, seu prato tá aqui, o seu é esse. Olha, isso eu não sabia. Você achava que ele era mais saudável ou não? Eu não sei por que ele era especial. Tinha alguma coisa, porque o almoço era arroz, feijão. Devia ter, sei lá, um estrogonofe com creme de leite. Tinha alguma coisa que eu lembro que sempre era isso, arroz, feijão, e tinha uns vegetais assim no vapor. É um bom prato. Nada mal, Exato. Era a refeição do aqui, pelo menos na nossa região sudeste do brasileiro, arroz, feijão, legumes e aí botam sempre uma carne. Era o básico. O ruim era aquele esquema de você comer todo dia. Mesma coisa. E aí criança, né, que você ainda precisa de um encantamento um pouco maior. E você, Ju, também foi alérgico a leite? Eu lembro da época que você descobriu que era alérgico mesmo, assim, porque eu lembro que você ficou uma época sem poder tomar leite mesmo, nada. E nenhum derivado, nada. Eu lembro quando terminou. Eu não lembro quando começou, mas eu lembro que terminou aos 8 anos. Foi quando eu fui liberado a poder voltar a comer leite. Comer um brigadeiro. A comer leite, enfim, sem muitas restrições. Mas é muito engraçado porque eu lembro de todo o processo de ser alérgico a leite. E aí, para fazer os exames na época, para diagnóstico e tudo mais, eu tinha que botar um casaco e correr no sol para transpirar o máximo possível e fazer a coleta. Eu não lembro se tinha que coletar o suor, alguma coisa do tipo para fazer os exames, mas eu tenho muito essa memória de eu ser alérgico e ter que ficar correndo no calor de casaco para suar. Isso ainda faz isso? Não sei. E você sentia falta, assim, desses produtos? Porque você sempre gostou muito de doce, né? Sempre Bolo, gostei muito brigadeiro. De doce. Não sentia, acho que sempre tive substituições, coisas variadas e tudo mais, então eu não sentia. E você sempre foi super disciplinado, eu acho, pelo menos. Mais ou menos. Pra mim sempre foi a minha primeira referência de alimentação saudável antes do meu pai. Porque o nosso... Foi você. Eu lembro muito, o arroz integral entrou na minha vida por sua causa. Na minha também. Porque a gente sempre almoçou juntos, e aí o arroz integral sempre foi do papai e o arroz branco pra gente. E ele foi o primeiro ele foi o primeiro a se converter pro arroz integral. A gente ficava... São 3 anos de diferença, né? Sim. Aí eu tô sempre esses 3 anos à frente, na vanguarda. A gente com acesso a essas culturas todas, né, e tal, a gente vê que tem uns caras que são santos mesmo, né? Eles vivem com uma disciplina, com uma entrega, assim, com uma devoção. E a gente não vai alcançar, a gente tem consciência de que eu pelo menos não vou. Então, eu sou disciplinado, eu sou dentro das minhas possibilidades, eu me sinto melhor, principalmente no aspecto da alimentação, do cuidado com
com o corpo e tal. A gente sempre teve disponível, né, os mesmos tipos de comida e cada um foi fazendo a sua escolha. Eu falei isso porque acho que lá pelos, não sei, de repente uns 13, 14 anos, por aí. deve ter sido por aí, que você começou a se dedicar tanto a exercício físico quanto para alimentação mais saudável, mais consciente. Você levava o seu próprio lanche para a escola, comia... Você tem autonomia, né? É uma idade que você começa a ter uma autonomia para escolher as coisas que você quer fazer. Você, por exemplo, justamente através dessa coisa disciplinada, voltada para alimentação e para cuidado com o corpo, foi fazer yoga por vontade própria, que é uma coisa que eu nunca fiz. Só que eu tô sempre... Estamos sempre imitando bem, tá vendo? A gente sempre curtiu esporte, exercício e tal. O bem nessa época, eu acho que era a época que você foi pra academia, pra fazer exercício de academia. A gente morava aqui. E os meus amigos começaram a malhar. E o legal é que tinha um professor. Tinha uma figura que vinha pra cá e mexia com que a gente tinha o Ronaldo, lembra dele? Sim, de natação. De natação e de futebol. Ele foi professor de tudo. E ele era professor, ele dava aula, ele botava as mulheres, as mães, pra malhar bumbum e a gente... Então, quando começou esse movimento aqui, eu aproveitei. É muito bom, né? Porque a musculação é uma atividade muito intensa. Super. Que você faz um exercício e, de repente, o seu corpo fica duro, fica estranho. Então, você começa... A ter consciência do corpo, né? Tipo, eu tenho um músculo na perna, eu tenho um músculo no peito. E você, Ju, teve o futebol, né? Que foi seu esporte... Foi meu esporte favorito. Eu, na infância, fiz muito esporte. Fiz basquete, tênis, futebol, squash. Nossa, esse professor dava aula de Mas depois dessa fase, enfim, viciada em esportes, eu saí um pouco do trilho, né? Saiu do trilho e também degringolou uma alimentação bem junk, né? Exato. Foi ali na fase da adolescência, o vanguardista aqui não me puxou nesse sentido. Vocês foram para esse caminho ali nessa fase de 14 anos e eu fui para o caminho ao contrário. Aqui em casa não tinha muita porcaria, assim, tipo, não era uma casa de comida, assim, de, sabe, almoço ter sempre, sei lá, estrogonofe, ter... Eu lembro que tinha algumas coisas favoritas da gente, tipo, bem o seu empadão de frango. Frango à milanesa com maionese. Frango à milanesa. Você lembra disso? Frango à milanesa com maionese, eu lembro. A gente comia. Era meu favorito. E você, uma época, queria comer praticamente isso. Então você ia pra cozinha fazer. Assim, você tem um dom pra culinária, querendo ou não. Então você queria comer essas coisas, você ia pra cozinha e fazia. Do nada, José aparecia assim, com pudim, com estrogonofe. A Preta ama o seu estrogonofe. Né? Teve uma época que Preta morou aqui, eu e Preta na cozinha, você imagina, né? A gente pintava e bordava, fazia tudo, estrogonofe, brigadeiro, lasanha, não sei o que. Essa fase eu não peguei. Essa fase eu também não peguei, acho que eu já não estava mais aqui. Você estava morando em Nova York, se dedicando a... junto, né? Nova York foi o que mudou a minha vida, assim. Eu cheguei lá no auge do seu encantamento com essa filosofia de vida e com a macrobiótica, com a Ayurveda e tudo mais, e com a yoga. E você foi muito importante na minha vida nesse sentido. Você foi a pessoa que, de fato, fez eu mudar. Obviamente que o Ben já tinha trazido essa ideia, meu pai sempre com a macrobiótica desde cedo, então eu conhecia esse universo. Mas botar ele em prática foi com você lá. Lá você ralou. E aí eu perdi 20 quilos. Lembro que eu, brincando com a minha mãe, conversando com a minha mãe, ela veio reclamar, mas você tá gordo, não sei o que, bababá. Aí eu falei, pô, eu tô gordo, como minhas besteiras, mas você fuma um maço de cigarro por dia. Eita. Aí ela olhou pra mim e falou, então se você emagreceu, parou de fumar. Ui! E aí eu perdi 20 quilos nessa época e ela parou de fumar pra sempre. Ah, que delícia! E aí... Que claro. Desafio do José. Mas o desafio, na verdade, foi dela. Eu também já tava... Ela estava tentando, exatamente, mas eu acho que foi estimulou muito o outro. Foi uma experiência positiva para os dois. Você perdeu 20 quilos e nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Não, a gente tem até uma foto, eu tenho que botar essa foto para vocês verem. Essa foto. Sou eu, José, em Nova York. 7 anos atrás, Isso né? há 7 anos atrás, eu estava grávida da Flor. Aí minha mãe manda a foto e fala...
Não sei quem era que tava mais grávido. Aí a foto, eu, tipo, barriguda, só que o José tava assim... Dobro. O bem, você come de tudo, você é super tranquilo, você não tem nenhuma nóia, assim, você é uma pessoa muito tranquila, muito zen em relação a tudo, assim, inclusive na alimentação. O que tiver para comer, você come, e obviamente você sempre procura comer o melhor. É a primeira fase da infância, assim, eu era gordo, eu era grande, eu era pesado, eu era bem gordo. Gordinho. Mas eu acho que bolinha. aí é mais uma questão da genética, não da genética, mas uma questão do meu próprio metabolismo. Não sei, porque eu era um bebê, mamava, e era enorme. Mas ao contrário dele, eu não consigo falar, pô, agora é carnaval. Então, vou mergulhar nisso aqui. No corpo do verão. Por exemplo, eu nunca fiquei muito tempo sem comer carne, eu nunca fiquei muito tempo... Mas eu não consigo... Você é uma pessoa equilibrada. Com o Dom e o Bento, que são seus filhos. Como você vê a importância da alimentação na vida deles, assim? A alimentação deles é o cuidado maior, eu acho. Porque é muito difícil, né? Você pensar em como você vai criar É um negócio... A paternidade, né? É uma loucura. Essa questão é um aprendizado, é uma via de mão dupla. Não tem muito como dissertar, Mas justamente o ponto em que você é muito ativo, é muito atuante, é a questão da alimentação. Certas práticas que a criança precisa de incentivo, precisa de ajuda. Nesse sentido, eu estou passivo. Eu estou ali vivendo minha vida, eles convivem muito comigo no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e tal. Mas na hora de comer, na hora de propor o que eles devem comer. No caso do Bento, foi mais fácil, porque o Bento sempre teve um apetite... Mas o Dom é uma criança que isso acontece. Também não sei, as pessoas que estiverem me ouvindo aqui podem também ter passado por essa experiência. E como eu, demorar para descobrir que tem criança que não come. Não gosta de comer. Ele não é uma questão do que comer, de como comer, de quando comer. O Dom, ele tinha dificuldade para engolir. Eu lembro, você dava papinha, comida sólida, tinha que ser batida no processador, no liquidificador para dar para ele. Tinha dificuldade de engolir. Então, eu lembro que eu levei ele num cromoterapeuta que olhou para ele e falou que ele tinha um plexo fechado aqui ainda, que muitas crianças nascem assim e que isso causa essa falta de receptividade para os alimentos. E que naturalmente ele nunca teve problema de peso por conta disso, porque a gente conseguia. Nutrição, nunca teve problema de nutrição. Os 6 meses de amamentação, que aquilo também me deu uma segurança para deixar ele ter o tempo dele em relação a isso. Mas é isso, ele come a comida que eu como. Essas coisas mais voltadas para o público infantil, esses biscoitos, naturalmente não entram lá em casa, não só pela questão alimentícia relacionada ao organismo dele, o que aquilo causaria, como pela questão da indústria, que é uma... que é absurda, né? A gente já vive num sistema que a gente não tem a capacidade, se a gente não se voltar para isso completamente, de plantar as coisas que a gente vai comer, de fazer as roupas que a gente vai usar. Então eu já tenho um combate que é um combate difícil, que eu tenho dificuldade de combater isso. Então eu tento, na medida do possível, comer o pão que você manda lá para casa. Essa questão da educação alimentar focado nas crianças, tendo esse olhar mais criterioso, a criança cresce não aceitando tudo de braços abertos, achando que é normal e viver num mundo totalmente passivo, né? Deve ser muito difícil. O que deve acontecer também em algumas famílias é que, é claro, a pessoa tendo a escolha, né, dela como adulto, de justamente isso, eu quero tomar meu refrigerante, e não querendo que o filho passe por aquilo, deve ser muito difícil para essa pessoa separar, restringir, falar, não, isso aqui é da mamãe, do papai, exatamente, isso aqui é da criança. Então, no meu caso, é natural. Isso fica mais fácil porque o que eu como, ele come, o meu incentivo vem justamente daí. Isso é muito importante. Exemplo, né?